Aleluia! Quem está recebendo a palavra, diga glória a Deus. Diz assim, no versículo 8 agora: eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Aqui vem a bênção para você que está aqui, você que está com o coração verdadeiramente andar em Cristo e andar na obediência do Senhor. Olha só o que diz aqui, ó. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Aqui é a profecia final, irmãos. Tudo vai se acabar. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra vai se cumprir. Aqui ele está vendo. Isso aqui é para hoje, como diz o obreiro. Não é mais para aquela época. Os olhos do Senhor estavam sobre a terra. Está sobre a terra. E ele está vendo o que está acontecendo. Ele está vendo o que está acontecendo. Esse dia eu estava no trabalho, onde nós estávamos conversando com a minha esposa, né? Eu estava no meu trabalho, passou duas moças, irmãos, passou duas moças normais, daqui a pouco pararam, seguiram, se abraçando, se beijando, irmãos, aquilo ali, eu digo, meu Deus, irmãos, misericórdia, Senhor, dessa criança, desses jovens, meu Deus. Isso é pecado, irmãos. É pecado, e você pode ler lá em Romanos capítulo 1, versículo 23 em diante. A palavra de Deus diz assim, que eles não quiseram mais ouvir o conhecimento de Deus e Deus os abandonou. Deus na verdade cruzou os braços porque Ele honra a sua palavra e Ele nos deu o livre-arbítrio, você escolhe o que você quiser. Mas a palavra de Deus diz que Ele, por não quiseram honrar a Deus, não quiseram adorar o Criador, eles começaram a adorar mais a própria criatura, a criatura adorando a criatura, e Deus diz que cruzou os braços, acabou abandonando. E aí o que começaram a fazer? O coração humano, o próprio coração humano começou a fazer o que desejava. E aí está o que está acontecendo. Não é o pastor Xavier que está sendo racista, ou isso e aquilo, criminoso. É a palavra, Romanos capítulo 1, versículo 23, que fala sobre o homossexualismo. E por causa do coração impuro, coração fora da presença de Deus, vão começar a realizar coisas nas suas carnes. Há desejos, homens com homem, mulher com mulher. E vão receber daquilo que estão praticando. Amém? E Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo tudo isso. Você olha aí o Rio Grande do Sul, essa baita tragédia que aconteceu. E está aqui em Amós essa tragédia, irmãos. Você pode olhar depois lá no capítulo 5 em diante, você vai ver. Nem é capítulo 5, é nesse mesmo capítulo 9 que nós temos lido aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho atrás, que eu quero mostrar para você. Não, capítulo 9, versículo 9. É exatamente onde nós temos lido. Versículo 9 diz assim, ó. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel. Casa de Israel hoje somos nós. Entre todas as nações, assim como se sacode o grão crivo, sei que caia na terra o seu um só grão. Diga glória a Deus. Aleluia. Aqui no versículo 5, um pouquinho mais para trás. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, irmãos. E ela se derrete. E todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como um grande rio. E se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmeras do céu, e a sua bobada afundou na terra, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. No versículo 5 está o que tem acontecido, irmãos. O povo já está chorando, está gemendo. Sabe o que é pior isso, irmão? Sabe o que é pior disso aí? Que estão chorando, estão sofrendo, mas não se dobram para procurar Deus. Eles ficam, Deus, tenha misericórdia de nós, Deus, isso e aquilo. E às vezes até as mídias sociais ficam bancando santos, às vezes mostram pessoas com os joelhos dobrados, isso e aquilo, clamando. Mas são pessoas que não se dobram a Deus de coração, é só de aparência. Deus toca na terra por causa do nosso pecado. A palavra em Apocalipse diz, Ana Cândida diz que o pecado está crescendo tão grande,
que tem tipo de uma vasilha, tem uma, eu vou bem ao nosso entender, uma vasilha grande, um capitel grande, e diz que com o ser humano peca, aquilo vai enchendo. Aquilo vai enchendo. A Apocalipse está isso aí. Diz que quando começar a transbordar, meu Deus, que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, da geração que está vindo. Porque você está vendo que a geração cada vez mais está se afastando mais de Deus. Fique firme em você e ore pela sua casa. Ore pelos seus filhos, pelos seus netos, mas não deixe de pregar sobre o pecado. Não deixe de pregar sobre o pecado, irmã Vera. Não deixe de pregar. Eu sendo com a minha filha, eu digo, olha, o que tu está fazendo com o Gabriel, assim é pecado, mas o pai não vai deixar de te amar. Quando tu precisar, o pai vai te abraçar. Mas está fazendo é pecado. Então eles agora, ela tomou a decisão, porque eu ensinei, desde o berço eu ensinei ela o que é pecado. E ela tomou a decisão na semana, sentou com a mãe dela e disse, mãe, eu quero me mudar. O Gabriel está vendo uma casa para nós. E a Jo ficou abatida porque irmãos, eu sou um perturbador. Eu sou o perturbador. Ela falou para a mãe dela. E aí a Jo até ficou meio nervosa, preocupada. Como é que eu ia reagir? Mas naquele mesmo dia, lá no serviço, Deus falava comigo e me trazia uma paz. E eu não entendia por quê. Cheguei em casa e a Jo disse, quero conversar com você. Tá? Vou começar a entender agora. A Vi conversou comigo, ela disse que quer ter a vidinha dela. Ela quer viver a vida dela. Eu digo para a Jo, tá bem, Jo. Eu não sei, mas Deus me colocou uma paz no meu coração. Se ela quer viver a vidinha dela, vamos deixar viver, porque faz parte da vida. Faz parte da vida. Vamos orar a Deus para que Deus mantenha ela sempre, ela e o Gabriel, no foco que tem que andar. Vamos fazer a nossa parte como pais. Vamos amar, vamos abraçar, vamos perdoar sempre. Vamos nos dedicar mais à oração. E vamos deixar ela viver. Como disse a irmã, é aí que vai amadurecer, é aí que vai passar por processos. Né? O pastor sempre falava, né? Então, e agora? Deixa ela passar pelo processo e tu passa pelo processo de um pai preocupado e uma mãe preocupada. Amém? Amém. Mas é pecado. Eu não posso negar isso, nem que seja minha filha, eu não posso negar. Porque você não pode se trazer uma condenação para si, como o sacerdote Eli fez, irmãos. Você acolhe o pecado, irmãos. Você acolhe maldição para você e para sua casa, para sua família, para os seus familiares. Olha o que aconteceu com o sacerdote Eli. Os filhos eram sacerdotes, mas andavam no pecado. O profeta Eli, o sacerdote Eli tentou conversar com eles, mas conversar, não falou sobre o pecado, não denunciou o pecado, e eles continuaram fazendo o que faziam. O que aconteceu? Morreram eles na guerra, perderam a arca. Eli, quando descobriu, caiu da cadeira, foi a morte mais besta, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. A nora morreu, o bebê que nasceu morreu, trouxe uma maldição para toda a casa. Você acolhe o pecado e quem paga vai ser alguém. Josué, ele foi para uma guerra, para uma nação onde não precisava tantos soldados irem, era fácil de ganhar a guerra. Chegaram lá, eles tomaram um laço e perderam a guerra e morreram tanto. E Josué perguntava, mas por que, Senhor? Mas por que nós perdemos essa guerra se Jericó era pior e nós ganhamos com o Senhor? Por que nós perdemos? Porque um dos soldados de vocês enterrou um pecado lá dentro da tua casa. Embaixo
da lona, embaixo da capa onde vocês vivem, tem uma maldição, algo que eu falei, não faça, e ele fez escondido da própria casa, da própria família, da própria nação, e ele escondeu dentro da tua casa. E aí o que aconteceu? Só a família pagou? Só o que desobedeceu pagou? Não, toda a casa dele pagou, toda a família pagou, todos foram condenados, e o exército e a nação também foi condenada, porque perderam a guerra. Quantos morreram? Por causa do maldito pecado. Por causa do maldito pecado, que a senhora podia dizer assim, esse pecado vai te levar à morte. Esse pecado vai me trazer doença para dentro da minha casa. Mas pastor, nós temos na graça. A graça é uma coisa. A graça não merecida é aquela que você diz assim, Senhor, obrigado, Senhor, pela graça. E a partir daquele momento você não peca mais. Você vai pecar, sim, mas não com a consciência de pecador, mas porque a situação, a ocasião te leva a errar numa palavra, num pensamento, num dizer sem querer. Não ao pecado consciente, esse não. Se você faz pecado, comete pecado consciente, você está fora da graça, você está vivendo para a lei. A lei foi criada por causa do pecado. E a graça é para a remissão do pecado. Amém, irmãos? Vamos terminar aqui, irmãos. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as... Já lemos aqui, versículo 10 para terminar. Todos os pecadores do meu povo, olha só o que ele está dizendo, olha só o que ele está falando aqui, irmãos. Não sei como é que está na sua Bíblia. Olha o que ele diz assim, todos os pecadores do meu... Ele não está falando dos de lá da rua. Ele não está falando lá do drogado. Ele não está falando do maconheiro. Ele não está falando de quem está no meio da droga, do que está aí traficando, que está se prostituindo. Ele está falando do meu povo, o povo dele, irmão. Quem é que se considera povo de Deus que levante as mãos? Amém. Isso aqui não é para assustar, isso aqui é para ter temor, irmãos. A igreja precisa, como disse a irmã, acorda, igreja. Como é que você disse, irmã? Desperta, igreja. Amém? Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, olha só, esse versículo é o típico daquelas palavras que as pessoas falam, dona Vera. É assim, nada a ver. Não é bem assim. Não, para aí. Deus é amor. Deus é isto. Jesus é o amorzinho. Não é bem assim, pastor. Então paga para ver. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, especialmente aqueles que dizem assim, não se avizinhará, nem os encontrará o mal. Quem é que pode me dizer essa tradução diferente aí na sua Bíblia aí? Finalzinho aí. O mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Diz na sua Bíblia, né? Os falsos profetas, e o povo diz assim, o mal não vai chegar a nós. O mal não vai nos tocar. O mal não vai chegar na minha casa. O mal mas está no pecado? Bom, então não é bem assim então. Está no pecado? Está ouvindo a palavra e não quer receber? Porque a própria palavra de Deus diz assim, que Deus não faz nada sem antes anunciar através dos seus profetas. Ele não faz nada. Pastor, as pessoas não têm o conhecimento que quando nas redes sociais uma mulher casa com outra mulher, vários comentários, Deus abençoe a união de vocês. É o que mais tem. Deus abençoe, sejam felizes. Misericórdia. Deus abençoe a união de vocês. Misericórdia. Não tem entendimento. Não tem entendimento. Por isso que eu falei no início, irmã Vera ali. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo se destrói por falta de conhecer. Não é por falta de fé. Por falta de conhecer a palavra. É pecado. Você querer ou não, você que está assistindo, é pecado. Mulher com mulher é pecado. Isso aborrece a Deus. Amém? Homem com homem é a mesma coisa. Posso sair preso daqui, irmãos. Posso ser preso e você vai ouvir aquele sem vergonha, aquele malfeitor, porque vai se levantar blasfêmias contra um pastor que prega mesmo de verdade.
vão se levantar e você vai ser criminoso. Um pastor vai se tornar um criminoso. Como Jesus foi. Como Paulo foi. E todos os discípulos foram. Preconceituoso, né? Exato. Amém? Glória a Deus. Irmãos, você que está na arca, você que recebeu Jesus, você que é santo, santifique-se mais ainda. Você que está limpo pela palavra, que Jesus disse, vocês já sois limpo pela palavra. Limpe-se mais ainda. E o que está sujo, continue a sujar. Cada um vai colher o fruto que plantou. Amém, dona Genesi? Amém? Glória a Deus. E orem pelo pastor, irmãos. Orem pelo pastor, tanto o pastor como a irmã Jocelane. Nós temos passado pela prova, mas pela prova dando glória a Deus. Amém. E muitas almas têm sido alcançadas. Amém? Amém. E agradeço aos irmãos que estão aqui, que não estão me apoiando, só me apoiando, mas que são de fato de Deus mesmo. Porque às vezes o pastor é chato e é pesado e ouvem, escutam, mas estão firmes. Amém? Tenho certeza que vai ter recompensa de tudo isso, irmão. Amém? E se eu estou fazendo mal, tenho certeza que Deus vai ceifar o mal. Amém? Se eu estiver fazendo mal para vocês, irmãos, e Deus está vendo que eu estou fazendo mal, Ele vai me arrancar do altar. Mas se eu não tiver, Deus vai me levantar mais ainda. E vocês vão estar levantados juntos. Glória a Deus. Receba de coração essa palavra. Levante. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos nos preparar.